voltando então para esse assunto importantíssimo a respeito da Defensoria Pública, dos seus serviços que estão à disposição daqueles necessitados. Mas a gente estava falando agora há pouco sobre a atuação da área da infância e juventude. Agora vamos para o civil. A gente tem a impressão que normalmente as pessoas vão à defensoria procurar para entrar com ações, né? A mulher que está querendo separar do marido, ou o marido não paga a pensão alimentícia, então ela vai querer executar os alimentos. Mas há inúmeros fatos. Eu outro dia mesmo recebi uma pessoa que eu conheço, veio perguntar para mim e fala: doutor, humilde, perguntando sobre a questão de... Ela tinha um namorado, vivia em concubinato com o rapaz tinha um nome sujo, comprou uma motocicleta, ela apaixonada, emprestou para ele o nome para ele comprar a motocicleta, aí ele ficou com essa motocicleta enquanto estava com ela, depois separou dela, ficou com a moto e vendeu para terceiro, e o nome dela ficou sujo, ficou lá vinculado ao débito perante o banco. Isso é muito comum lá na defensoria? Muito comum, doutor. Acontece muito da pessoa contratar perante a instituição financeira, depois, às vezes, não tem condições de continuar fazendo o pagamento das prestações, transfere para terceiro, sem que o banco tenha anuência disso. E o terceiro simplesmente deixa de pagar e o banco vai cobrar do primeiro adquirente, né? E é aí que o primeiro adquirente vai até a defensoria, né? Só que, infelizmente, nesse caso, ele é o responsável perante a instituição financeira. Então, qual que é a orientação aqui que eu deixo? Isso é muito importante. Muito importante. Preste atenção no que a doutora Luísa vai falar. As pessoas, às vezes, ficam desavisadas, acham que vendeu, transferiu o problema. Não é assim que funciona. Você comprou um veículo no seu nome, financiou junto a uma instituição financeira e vai vender esse veículo, preste atenção no que a doutora Luísa vai falar. Sim, você que é o devedor originário de um contrato, você somente pode transferir aquele débito para outra pessoa com a concordância do credor, no caso do banco. Então, se você contratou um financiamento com a instituição financeira e quer transferir o veículo, o imóvel para terceiro, vá até o banco, leve esse terceiro até o banco e tente conseguir a anuência do banco, a concordância do banco. O banco tem que aceitar aquele terceiro, porque se você não fizer isso, fazer a transferência de forma que o banco não tome conhecimento, caso esse terceiro não pague o débito, você será o responsável pela dívida, né? Nesse caso, você sofrerá o prejuízo. Você poderá entrar com uma ação de regresso contra quem fez o uso do serviço, só que até isso acontecer, você já perdeu o bem. Então, presta atenção nisso que a doutora Luísa está falando. Você vai comprar um imóvel, você tem que verificar junto à CPFL, através do código da conta. Sim. Tem lá o código, você verifica se tem débito. Com relação à CPFL, o problema me parece até menor, porque a CPFL, se você não pagar 3 contas, ele corta. Exato. O serviço. Agora o DAERP não. Sim. O DAERP deixa a coisa correr. E a hora que você for ver lá, o débito é absurdo. Uma vez, sim, só a título de exemplo, foi um senhor lá reclamar no Ministério Público, nós encaminhamos para a Defensoria, tinha um relógio na frente e acessível, mas a casa ficou fechada e o funcionário do DAERP que mede não mediu. Então o sujeito comprou a casa, ele foi verificar, a conta vinha R$10, quando ele começou a mexer na casa, é que o funcionário da época foi medir. E aí veio a surpresa, R$9 mil. Olha, de conta de água. É um susto, né, doutor? Porque não conferiu a numeração. Você tem que olhar o número, tem que ver onde parou o débito anterior, qual o número, e depois verificar o novo número, porque é ali que você vai saber os metros cúbicos de água. E é um problema muito sério. Sim. As pessoas são surpreendidas, às vezes, com contas do DAERP em especial de 9, 10, 20. Exatamente. Hoje mesmo na Folha, nos jornais, está lá um senhor que mudou o relógio, a conta veio de R$2 mil. Olha só. Então precisa ver precisa ficar atento a isso para não ter surpresa, não é, Luiz? Perfeito. E também junto ao município, se há débitos tributários de IPTU, porque se houver, o seu imóvel será penhorado.
Porque esse débito, ele vincula, o imóvel responde por ele, né? Praticamente é isso. Mas não é só questão de imóveis. O atendimento civil é amplo, envolve família, contratos, sucessões, as questões de herança, né? Uso capião, é uma ação muito comum na defensoria. Então, são questões todas tratadas pela instituição, né? Mas sempre focando aquele usuário que não pode custear um advogado, custear um processo, né? Sempre a população carente, né? Vamos dar um exemplo aí de contrato, um contrato de plano de saúde, né? Isso acontece muito. Às vezes a empresa de plano de saúde, ela disponibiliza a cirurgia, mas não disponibiliza o material que tem que ser colocado, uma prótese. Já aconteceu, já atendi uma senhora que foi disponibilizada a cirurgia no globo ocular, mas não foi disponibilizada a lente. Olha, o plano fornece a cirurgia, mas não fornece a lente. Não tem lógica. Então, aí tem que ser proposta uma ação para que o plano custeie também a lente, porque ela não tem condições de comprar a lente, né? E como entendemos que essa lente ela faz parte da cirurgia, é um todo unificado, né? Você não pode separar. Então, é um trabalho que envolve contratos, questões de família. Sempre na família é importante frisar que a defensoria tem uma política de pacificação, não é? É prioridade isso. Sempre que possível, nós chamamos a parte contrária para uma conversa, 1, 2, 3 vezes se for necessário, numa questão de pacificação. Né? Aquele ditado popular, né? Que mais vale um acordo do que uma boa demanda, porque eu penso, você tem mais experiência, bastante experiência nesse trato, que quando os casais estão em separação, a questão marido e mulher, ela deve ser tratada ex-marido, ex-mulher, de forma separada. Não tenho mais relacionamento. Exatamente. Mas com relação aos filhos, né, Luiz, eu penso que as pessoas têm que ser amigas necessariamente. Com porque certeza. Se um chama atenção para o bem do filho e o outro vai lá e desautoriza aquele que chamou atenção, você está criando no futuro um menino cheio de problemas. Rebelde. E por falar nisso, Luiz, essa experiência que agora existe na legislação de guarda compartilhada. Sim. Vocês propõem ações lá e acordos nesse sentido da guarda não ficar só com a mãe ou só com o pai, mas sim compartilhar essa guarda, Luiz? Sim, pela lei, né, a guarda será preferencialmente compartilhada. Eu não vejo com bons olhos essa opção legal, porque para se fazer a guarda compartilhada, o casal tem que estar numa sintonia muito grande. O diálogo tem que ser muito intenso, a tolerância tem que ser muito intensa, como realmente deve ser. Só que na prática isso acaba não acontecendo. Muitas angústias, muitas mágoas ainda são muito presentes, né? E você obrigar um casal que briga a exercer uma guarda compartilhada é praticamente impossível. E é o que a lei diz. Mas nós procuramos primeiro essa pacificação. Quando obtemos essa pacificação, aí é feita a proposta da guarda compartilhada, porque realmente exige um diálogo muito grande, um fluxo muito grande entre o pai e a mãe. Agora, aproveitando a questão que o doutor colocou, de uma mãe magoada colocar o filho contra o pai, existe uma lei hoje, que é a lei da alienação parental, uma lei de 2011, muito importante. Então, se a mãe coloca o filho contra o pai, ou o pai coloca o filho contra a mãe, ele pode até perder a guarda, né? Então, a lei traz uma consequência, certo? A lei foi perfeita nesse sentido. O pai tem que fomentar o contato do filho com a mãe, e a mãe vice-versa, fomentar o contato do filho com o pai. E se isso não acontecer, a pessoa pode incorrer em alienação parental e pode até perder a guarda. Então, a pessoa tem que estar atenta a isso, não é? Quer dizer, o que a doutora Luísa está falando, trocando em miúdos, que o filho não pode ser objeto de jogo de pai e mãe. Sim, quer dizer, sim. A questão marido e mulher é outra questão. Filhos, nós temos que ter responsabilidades. O ideal seria a guarda compartilhada. Sim, agora, perfeito. se fica com a mãe ou se fica com o pai e um começa a estigmatizar o parceiro, o ex-parceiro, fazendo com que o filho não
tenha o repugine, isso pode gerar, inclusive, a perda da guarda. Então, Sim. a lei foi muito sábia. Foi muito Quando sábia. estabeleceu isso, porque ninguém pode ser joguete. Criança é coisa séria. Foi muito sábia. É séria e nós temos que dar a eles paz absoluta. Luísio, só alguns esclarecimentos. Existe também na União, a Defensoria Pública da União? Sim. Aqui em Ribeirão Preto ela Existe. funciona? Sim, ela foi recentemente instalada. Hoje nós temos 5 defensores públicos da União que trabalham questões junto à Justiça Federal, né? Basicamente questões relativas à previdência, não é? Salvo acidente de trabalho, porque aí vai para a Justiça Estadual, mas questões previdenciárias são tratadas pela Defensoria Pública da União. E também na área criminal, crimes federais, né? Vamos imaginar aí uma pescaria ilegal num rio aí nacional, né? Que ultrapassa os limites do Estado. Aquele infrator ele vai ser julgado perante a Justiça Federal, né? E esse pescador será defendido pela Defensoria Pública da União, né? Questões trabalhistas ainda ainda não são, pelo que eu soube, tratadas pela Defensoria Pública da União, porque existe um sistema peculiar na área trabalhista, bons advogados que trabalham e recebem somente depois, com uma parte do valor recebido. Então, salvo engano, a Defensoria Pública da União ainda não trabalha com demandas trabalhistas. Em razão dessa peculiaridade, não há uma necessidade ainda nesse campo, mas questões previdenciárias e criminais federais são tratadas pela Defensoria Pública da União. Tá. Só queria aproveitar, Luiz, já porque nosso tempo não é tão longo, mas para que você falasse mais um pouquinho o endereço da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, o horário de atendimento, quais os documentos que preferencialmente as pessoas devem levar lá, porque estão nos assistindo e que às vezes podem necessitar desse serviço. Sim, olha, a Defensoria em Ribeirão, Defensoria Pública Estadual, ela está localizada na rua Alice Além Saad, número 1256, próximo ao Fórum, não é? Nova Ribeirânia. O atendimento inicial, como eu disse, ele acontece no período da manhã. As senhas são distribuídas das 8 às 9h30. Isso se o caso não for urgente. Porque se houver urgência ou questão de violência ou prazo escoando naquele dia, nós atendemos fora desse horário inicial, né? Lógico, até às 18 horas o atendimento é feito. Agora, o atendimento inicial é feito das 8 às 9h30 e existem alguns documentos importantes para uma análise preliminar do caso. Primeiro, os documentos pessoais, certidão de nascimento, de casamento, o RG, o CPF da pessoa, não é? O comprovante de residência, e é importante também a comprovação da renda da pessoa, não é? Carteira de trabalho, olerite, ou se a pessoa for autônoma, não é? Alguns indícios de que ela realmente não tem condições de custear um advogado, pagar os custos de um processo, né? Entendi. Isso é importante. Então, vocês receberam essas informações, valiosas informações. Eu gostaria de agradecer aqui ao Aloysio. Isso é uma pena que a gente não tenha mais tempo para mostrar a grandeza dessa instituição que é a Defensoria Pública, que hoje assiste aquelas pessoas que não têm recursos financeiros, igualando pela competência e capacidade dos defensores públicos, homens extremamente preparados juridicamente, enfrentaram concursos dificílimos para ingressar onde estão hoje. Então nós conseguimos aí, o Estado consegue igualar os ricos e os pobres sob o aspecto assistência jurídica. Então, meus senhores, lamentavelmente teremos que encerrar e agradeço aí a sua audiência.